Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos. E daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã, do dia 14 de dezembro de 2020. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, como presidente, Lisiane Gelatineira. Agora, na sessão, vamos ter somente uma sustentação, os demais tiveram o processo retirado, e nós vamos julgar agora de manhã a previsão de julgar dos itens 1 a 21. Nós vamos iniciar com o item 9, que nós temos sustentação, é de relatoria do Dr. Ari Vendramini, e o contribuinte é a Companhia Iguaçu de Café Solúvel, e o patrono é Guilherme de Almeida de Oliveira, e eu peço, por favor, que o Marco Antônio convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 9 da pauta, doutor Guilherme Almeida. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 9 da pauta, doutor Guilherme Almeida. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Muito obrigada, Marco Antônio. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, doutor. Doutor, só uma dúvida, aqui está só... Ah, tá, vai ser por videoconferência, né? Então o senhor vai sustentar esse processo. Isso, por gentileza. Sim, tá ótimo. Então, podemos dar o início, então vamos iniciar o julgamento do item 9, da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, cujo relator, doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Bom dia a todos. Agora deu para ver sua imagem, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, bem-vindo, doutor José Adão, nosso novo antigo companheiro, que já fez parte da turma. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Quanto a esse caso, eu computo como um caso sui generis, porque eu ainda não tinha visto, nesses meus anos de caixa, um caso igual a esse. Então, eu vou pedir licença para ler o relatório da DRJ, que foi feito em 2001, para ter uma ideia do começo do caso. Depois eu faço um pequeno resumo, porque o caso é extenso. O doutor sabe, depois eu passo a palavra ao doutor para que ele possa... versa o presente processo sobre pedido de restituição de valores de contribuição sobre operações de exportação de café, revigorada pelo Decreto-Lei 2295 de 86, que foram recolhidas em várias datas compreendidas entre 11 de outubro de 88 e 3 de novembro de 1990, conforme consta dos DARFs de folhas 121 a 237, sob o argumento de a norma haver sido declarada inconstitucional. A Delegacia da Receita em Londrina indeferiu o pedido sob a alegação de decadência do direito da contribuinte, bem como pelo fato de a Receita Federal ser incompetente para julgar processo que envolva contribuições cuja cobrança e fiscalização são alheias à sua administração. A contribuinte apresentou, naquela época, a reclamação. Se vocês lerem o relatório, está aqui os pedidos que naquela época a reclamante fez, e o que ela defende é que não houve decadência no pedido, que a Receita Federal é a competente para se manifestar sobre o assunto e que
o valor deve ser corrigido pelos índices oficiais de correção monetária. A delegacia de julgamento indeferiu o pedido. E aí começa a maior parte da celeuma. A delegacia de Curitiba indeferiu o pedido porque o julgador disse, naquela época, não havia a declaração formal de inconstitucionalidade pelo STJ, porque não havia sido publicada a resolução do Senado Federal. Então, a DRJ disse que não poderia se manifestar sobre inconstitucionalidade de lei, no caso, decreto-lei. Portanto, ela indeferiu o pedido. Aí a interessada apresentou recurso aqui para o CARF, e está aqui o resumo, eu estou no item 4, e o Conselho de Contribuintes, invocando a portaria ministerial número 103 de 2002, que tinha o artigo 22A, dizendo que os julgadores não podem afastar inconstitucionalidade de lei e tudo mais, como também não havia a declaração formal, não havia sido publicada no Diário de Justiça da União, a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, desse decreto-lei, o CARF, naquela época, em 2002, não conheceu do recurso, porque não poderia apreciar o pedido, porque a lei estava em vigor. A interessada apresentou embargos de declaração, porque disse que havia uma contradição, porque o julgador, na época, o relator, disse que não tomava conhecimento do recurso, mas mesmo assim apreciou o mérito do recurso, portanto, houve uma contradição, os embargos foram aceitos, e a própria turma, naquela época, re-ratificou a decisão, apenas para fazer constar que o voto foi conhecido e que não se dava provimento ao recurso, porque os motivos mesmo da portaria interministerial. Eu já estou na página 5 do meu voto. E aí, hoje recorrente apresentou recurso especial para a Câmara Superior. Aí, a Câmara Superior, naquela época, ela decidiu que deveria ser julgado. O recurso especial foi admitido, a Procuradoria apresentou contrarrazões, e o recurso especial disse o seguinte, lá no item 11, na página 7. Esse é o acórdão da Câmara Superior. Diante da inequívoca inconstitucionalidade da cota café, imperioso dar provimento ao recurso especial do contribuinte nos presentes autos para reconhecer como indevidas as contribuições recolhidas a título de cota café em razão do disposto no artigo 62A do Regimento Interno do Conselho. Entretanto, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à instância ACO para apreciar as demais questões de mérito. Ou seja, a Câmara Superior decidiu que existia o direito, mas devolveu o processo naquela época, o terceiro Conselho de Contribuintes, para que se julgasse o mérito. As questões de mérito que ficaram pendentes estão aí na página 8. Eu coloquei uma parte do voto que no final ela diz assim: no entanto, com relação às demais questões de mérito, entendo que o processo deve retornar à instância ACO, não apreciadas nos presentes autos. Em face do exposto, conheço do recurso especial interposto pelo contribuinte para, em observância do disposto no artigo 62A, reconhecer o direito do contribuinte à restituição da cota café. Entretanto, entendo que minha decisão não afasta o exame das demais questões de mérito,
acerca da prescrição, do efetivo recolhimento, correção monetária, entre outras não apreciadas nesses autos. Houve interposição de embargos de declaração pela Procuradoria, foram rejeitados pela Câmara Superior, e aí o processo foi encaminhado à Delegacia de Londrina para que ela se manifestasse sobre essas questões de mérito, porque o CAF não poderia se manifestar sem que a delegacia desse a sua opinião. E aí, lá no item 16, na folha 8, a Delegacia de Londrina deu o seguinte despacho: a contribuinte foi regularmente cientificada do acórdão que deu provimento, entretanto, este determina seu retorno à instância CO para apreciar as demais questões de mérito. A prescrição e competência já foi julgada por esta DRF. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 anos. A CRF não é competente para se manifestar sobre pedido de restituição que envolva contribuições cuja cobrança e fiscalização são alheias à sua administração. É disposto, propõe o envio deste à Delegacia de Julgamento de Curitiba para julgamento. Cumpre esclarecer para fins de adequação ao sistema CIEF e operacional. Aí, mais tarde, a própria Delegacia de Londrina faz um despacho dizendo que alguns DARFs não foram certificados, porque eles foram recolhidos no Banco América do Sul, em São Paulo. Naquela época se usava as microfichas, não era o sistema informatizado, na época do recolhimento. Então o processo foi encaminhado para a Delegacia Especial em São Paulo, para que os DARFs fossem certificados. Aí eu já estou lá no item 18, na folha 10 do meu voto. A ADERAT certificou e disse: em atendimento ao despacho, retorno ao CARF para prosseguir o julgamento. E, por último, tem um despacho na folha 985 do processo que diz: considerando tratar-se de decisão proferida pela Câmara Superior para retorno do processo à turma CO, encaminhe seus autos para prosseguimento, e o processo veio para essa turma para se manifestar sobre o mérito da questão. Entendi eu que o mérito da questão, como dito lá pela Câmara Superior, é sobre a competência da Secretaria da Receita Federal para apreciar o pedido, sobre o prazo decadencial ou prescricional, se foi atingido ou não pedido pelo prazo, e sobre como deve ser feita a correção monetária. Esse é o relatório, eu achei cumprida a história, mas é o relatório. Passo a palavra para o patrono, presidente. Muito obrigada, doutora Lia. Por favor, doutor Guilherme, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, senhora presidente, senhor relator, demais conselheiros. Bom dia a todos, agradeço desde já a atenção. Bom, primeiramente foi muito bem relatado pelo senhor relator, tem várias peculiaridades, várias coisas que aconteceram, e no nosso entendimento, a questão da incompetência da época Secretaria da Receita Federal de analisar restou superada pela Câmara Superior, quando determinou justamente a análise por essa turma CO. Por isso a gente vai focar aqui a nossa exposição especificamente em relação à prescrição e à correção monetária de forma mais breve. Em relação à prescrição, é importante começar relembrando que o pedido foi formulado em 30 de junho de 99 e os períodos são a partir de outubro de 88. Inicialmente, a delegacia que analisou o caso, e depois a DRJ, entenderam que o decurso de mais de 5 anos do fato gerador implicaria, eles mencionaram decadência, né, eu vou chamar de prescrição, porque eu entendo que o prazo é prescricional. Então, eu vou abordar essa questão agora aqui. Na visão da recorrente, existem dois argumentos que levam necessariamente ao entendimento de que não houve prescrição, nem parcial no presente caso. E a recorrente reputa que esses argumentos são bem relevantes, porque até onde nos consta, eles nunca foram apreciados nesse conselho, porque eles decorrem de alguns entendimentos recentes do STJ e do STF. O primeiro argumento que eu vou tratar se refere aos efeitos da lei
10.522, o artigo 18, inciso 10, pela Lei 10.051 de 2004. Esse artigo 18, inciso 10, dispensou a Fazenda Nacional de construir e cobrar créditos tributários relativos à cota de café. Então, isso entrou em vigor em 2005, depois da edição da Lei 11.051. O STJ, analisando especificamente a questão da prescrição para a restituição da cota de café, entendeu que esse artigo 18, inciso 10, teria natureza de confissão de dívida por parte da União, em relação ao indébito da cota de café. Então, por uma questão de justiça fiscal, o STJ entendeu que, se houve o reconhecimento naquele momento, e a partir daquele momento os contribuintes que deixaram de recolher não seriam mais cobrados, então aqueles que de boa fé recolheram também teriam direito a pleitear a restituição a partir daquele momento, ou seja, o termo a qual do prazo prescricional seria esse reconhecimento da dívida por parte da União, que veio da Lei 11.051 de 2004. Eu peço até licença para citar o trecho aqui bastante esclarecedor, que foi veiculado no agravo interno em recurso especial 722077 do Espírito Santo, em que a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte, abro aspas: logo, à vista da exigência fiscal adversa à Constituição e assim reconhecida pela própria União, impõe-se também sob a ótica da justiça tributária que a contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da repetição de indébito, a devolução de quantias recolhidas da cota de café, tem início a partir da vigência da Lei 10.522, aí, na verdade, da alteração promovida pela Lei 11.051. Ou seja, considerando que a Lei 11.051 entrou em vigor em fevereiro de 2005, eu tinha falado 2006, na verdade 2005, e o presente pedido foi formulado em 99, a época do pedido sequer tinha começado o prazo prescricional que o STJ definiu. Então, por essa razão, não haveria que se falar em prescrição no presente caso. Para que não se pense que esse entendimento foi um entendimento isolado do STJ, nesse agravo interno 22077, ele foi posteriormente reiterado em outros julgados, que eu vou mencionar o número. O recurso especial 1566957, de outubro de 2018, o recurso especial 610.836, de agosto de 2019, o especial 1388789, de outubro de 2019. Em relação a esse último, ele também é bastante esclarecedor. Está um trecho aqui pedindo licença, eu abro aspas. Deve ainda ser afastada a prescrição reconhecida pelo Tribunal de Origem, uma vez que a presente ação foi ajuizada em abril de 98, anterior à entrada em vigor da Lei 10.522. Ou seja, nesse caso, o fato do pedido ter sido formulado antes do reconhecimento da dívida pela União, levou o STJ a afastar a prescrição, que é exatamente o presente caso. O pedido foi formulado em 99, o reconhecimento da dívida por parte da União veio em 2005. Então, na linha dessa jurisprudência do STJ, a recorrente entende que deve prevalecer o entendimento de que sequer havia começado o prazo prescricional à época. Por essa razão, a prescrição deveria ser prontamente afastada. O segundo argumento, que também leva à mesma conclusão, que não houve prescrição, decorre de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento considerou que, até 2007, o STJ tinha uma jurisprudência bastante sólida, no sentido de que o termo inicial é a declaração de inconstitucionalidade do tributo que foi declarado inconstitucional. No entanto, em 2007, especificamente em junho de 2007, o STJ mudou esse entendimento, quando julgou os embargos de divergência 435, 835, e passou a considerar o termo inicial como sendo o próprio fato gerador. Então, na época, aplicou a tese do 5+5, considerando o fato gerador. Essa questão é interessante verificar, porque, posteriormente, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, especificamente num caso que tratava de cota café. E, naquele caso, o contribuinte alegava que essa alteração da jurisprudência do STJ não poderia afetar um pedido já formulado antes desse julgamento dos embargos de divergência.
E o Supremo Tribunal Federal julgou, então, o agravo regimental 1533, efetivamente que essa mudança de entendimento, ou seja, o entendimento de que o termo inicial seria o fato gerador e não a declaração de inconstitucionalidade, se aplicaria somente para os pedidos formulados após 2007, que foi quando o STJ mudou o entendimento. Então, um trecho do voto do ministro Dias Toffoli, que foi o que prevaleceu nessa ocasião. Conforme consta dos autos, até o julgamento dos embargos de divergência 435 e 835, acórdão publicado em junho de 2007, o STJ entendia que o prazo prescricional relativo à pretensão de restituição de tributo declarado inconstitucional tinha início a partir da data da declaração de inconstitucionalidade da exação pelo Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal. Com o julgamento daqueles embargos de divergência, a Corte Superior mudou sua jurisprudência, passando a consignar que, independentemente da declaração de inconstitucionalidade, para efeito da fixação do prazo prescricional, é conhecida como 5+5. Aí continua. O que se requer é que, com base diretamente no princípio da segurança jurídica, a mudança brusca da jurisprudência acerca do prazo prescricional não alcance a presente ação, a qual estava em curso na data do julgamento ou da publicação do acórdão, junho de 2007. A questão constitucional passiva de análise em sede de recurso extraordinário. Então, ante exposto, voto pelo provimento do regimental para, conhecendo-se do agravo no recurso extraordinário, dar provimento ao apelo extremo. Ou seja, novamente, o STF, naquela ocasião, reconheceu que, especificamente em relação à cota café, a mudança da jurisprudência do STJ não se aplicava para os pedidos formulados ou em curso de 2007. Então, como eu já disse, o presente pedido foi formulado em 99 e estava tramitando em 2007. E, portanto, à luz desse entendimento do STF, a mudança da jurisprudência do STJ não poderia ser aplicada, ou seja, no presente caso, o termo inicial da contagem de prazo prescricional deve ser a declaração de inconstitucionalidade, que se deu somente em 2004, depois do presente pedido. Por esses dois argumentos, a recorrente entende que não há como se falar em prescrição no presente caso. De qualquer forma, ainda que não sejam acolhidos esses argumentos, o que a recorrente entende como remota a chance, ainda assim, que foi formulado o pedido, se aplicava a tese do 5+5, já que o STJ definiu no recurso especial 1.269.570, que foi julgado sobre o regime dos recursos repetitivos, que o 5+5 se aplica para os pedidos formulados até junho de 2005. Então, o pedido foi formulado em 99, no mínimo se aplicaria o prazo decenal a partir do fato gerador. Então, aqui eu esgotei a questão em relação à prescrição e vou falar brevemente da correção monetária que a recorrente entende que está abrangida da análise do recurso. Eu vou ser bastante breve, porque a jurisprudência desse conselho já é bastante pacífica. Ao afastar a norma de execução conjunta 8 de 97, ela não inclui os expurgos inflacionários, a que fazem jus os contribuintes, e, portanto, requerer que seja determinada a aplicação do Manual de Cálculo da Justiça Federal, editado pelo Conselho da Justiça Federal, conforme, inclusive, já foi julgado pelo STJ em recurso repetitivo também, especificamente o recurso especial 1.524. Então, por essas razões, a recorrente pede que seja provido o seu recurso. Obrigado. Muito obrigada, doutor Guilherme. Alguma questão para o patrono? Doutor Ali, por favor, pode passar o voto? Sim. Eu queria ressaltar que na realidade, eu nem sabia se isso deveria ser feito por acordo ou por resolução, tenho que confessar. Porque isso foi uma demanda vinda da Câmara Superior. Na realidade, não está se julgando bem o recurso, está se esclarecendo algumas questões de mérito. Mas eu fiz o acórdão, está aqui à disposição,
eu entendi que a questão da competência da Receita Federal não tinha sido superada naquela época, como o patrono disse, mas entendo que a Receita Federal é responsável e tem a competência da administração e arrecadação dessas cotas de café, porque o próprio Poder Judiciário, o Supremo, quando declarou a inconstitucionalidade, ele confirmou a natureza tributária dos valores da contribuição para a cota café. Nas instruções normativas 71 de 87 e 12 de 1990 da Receita Federal, ela faz menções expressas à arrecadação e à cobrança da cota de café. E aí também, no item 33 aqui, eu faço questão de ler, há que se examinar o disposto na Lei 773 de 89, cujo artigo 16 diz textualmente competir à Secretaria da Receita Federal autuar as empresas enquadradas no artigo 20 do Decreto 2295 de 86, pelo não recolhimento da cota da contribuição prevista naquele artigo. Do exame desse diploma legal resta a convicção de que não somente a cota sobre exportação do café era tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, mas também, segundo o parágrafo do artigo 16, eram-lhe aplicáveis todas as normas atinentes aos demais tributos federais, inclusive as que regulam o processo administrativo fiscal. Portanto, por esses argumentos, eu concluo que é de competência da Secretaria da Receita Federal a restituição do valor recolhido indevidamente. Devo ressaltar que esses argumentos válidos trazidos pelo patrono, apesar de a Procuradoria admitir a renúncia da cobrança e tudo mais, eu acho que ainda restou a questão legal da competência, e eu acho que esses fundamentos legais sustentam a competência da Receita Federal para restituir a cota de contribuição de café, que nessa hora não se pode chamar de tributo, mas tem natureza tributária. Portanto, quanto a esse primeiro item, eu dou provimento ao recurso ou digo que a competência é da Secretaria da Receita Federal. Quanto à questão da prescrição, eu pulei, desculpem, eu fui direto para a competência, mas no meu voto o pedido de prescrição está logo no começo, no item 25, eu fiz questão, eu não segui a linha de raciocínio do patrono, esse processo foi feito há muito tempo, eu segui uma outra linha de raciocínio, que era a jurisprudência pacífica à época, tanto na jurisprudência administrativa do CARF, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e inclusive a doutrina majoritária defendia esses seguintes pontos que eu coloquei aqui. Primeiro, que o direito do contribuinte de haver de volta o que pagou indevidamente ou maior do que o devido constitui típico direito de crédito da classe dos direitos subjetivos. Portanto, é prescricional o prazo extintivo do exercício de direito, e não decadencial. Quanto aos fatos para fixar o momento exato em que se dá o início da fluência do prazo, de que trata o artigo 61 do CTN, tendo em conta que se trata de matéria constitucional, alegada pela recorrente como causa de pedir. Como foi alegada a matéria constitucional, eu não abordei essas questões mais recentes que o patrono trouxe do STF, mas sim, eu li esse acórdão da STF bem recente, de que a mudança brusca de entendimento jurisprudencial causaria insegurança jurídica. Portanto, eu nem abordei esse tema no meu voto e fui direto ao ponto de que, no item 28, os acórdãos proferidos nos recursos extraordinários 198-5542 São Paulo e 191-0445 São Paulo, de 18 de setembro de 97,
publicados no Diário de Justiça da União, do dia 31/10/97, veicularam o reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade da cota de café de que tratava o decreto-lei. O pedido de restituição foi protocolado em 30 de junho de 99. Portanto, a postulação ativa do recorrente ocorreu antes do transcurso do prazo de 5 anos, até do 68 do CTN, no qual foi reconhecida a dupla incompatibilidade dos artigos 3º e 4º do Decreto-Lei 2295 de 96, quer em face da Constituição de 67, com a emenda 1 de 69, quer em face da Constituição de 1988. Ou seja, o que o STF julgou naquela época foi que a cota de contribuição de café era inconstitucional perante a Constituição de 67, com a introdução dela pela emenda constitucional de 69. Portanto, ela já era inconstitucional na Constituição anterior. Quando da entrada em vigor da nova realidade constitucional em 1988, essa legislação não foi recepcionada, ela nem fazia parte, por inconstitucional, por ferir a Constituição anterior. Então, a Constituição de 1988, por consequência, também foi ferida. Ou seja, ela era antes da entrada em vigor da Constituição de 88, é forçoso declarar expressamente a não fluência do prazo prescricional, o que garante ao recorrente a restituição de tudo o quanto indevidamente recolhido, a ele estendendo-se os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade. Se era inconstitucional, naquela época, o Supremo disse o seguinte: se era inconstitucional quando da entrada em vigor da Constituição de 88, não há que se falar em ação direta de inconstitucionalidade, não há que se falar em resolução do Senado, porque não há o que se declarar inconstitucional, que já era inconstitucional. Portanto, todos os recolhimentos feitos de boa-fé por todos aqueles, inclusive aqueles que não postularam perante o Poder Judiciário, são legítimos, foram recolhimentos indevidos, independente de postular ou no âmbito administrativo ou no âmbito judiciário, pelo fato de esses recolhimentos nem terem sido recepcionados pela Constituição de 88. Então, esses recolhimentos, essa declaração de inconstitucionalidade se estende a todos, não só aqueles que postularam judicialmente. Portanto, isso garante ao recorrente a restituição de tudo o quanto indevidamente recolhido. Portanto, ele se estendendo a declaração de inconstitucionalidade. Portanto, tempestivo o pedido de restituição. Eu não coloquei deferimento desses pontos, porque eu entendi que são esclarecimentos ao julgado da Câmara Superior. Por fim, quanto à correção monetária, como o patrono bem disse, já é doutrina majoritária, jurisprudência majoritária nesse CARF. Aí eu vou para o item 37, na página 11, lá do meu voto. Outro tema também já pacificado na jurisprudência administrativa desse CARF. Confirmado o direito da recorrente de reaver o crédito a que tem direito, deve-se analisar a questão da atualização monetária, especificamente em relação aos expurgos pleiteados. Nesse sentido, para que ao final seja feita a tão cotejada justiça que espera o recorrente, necessário verificar em primeiro plano a exaustiva jurisprudência do egrégio STJ, que traz em seu bojo os índices manifestamente pacificados. E aqui eu citei um acórdão da segunda turma da STJ, um recurso especial, que devem ser incluídos expurgos inflacionários. Índices de IPC de janeiro de 89, março de 89, abril de 90, maio de 90, fevereiro de 91, que é exatamente o que espelhou aquela tabela do Tribunal de Justiça. E aí eu trouxe duas citações aqui, uma também da primeira turma do STJ, onde diz que os expurgos inflacionários devem ser
pagos. É importante destacar que a Câmara Superior, na sua primeira turma, vem reconhecer a jurisprudência envolvendo o princípio da moralidade como norte desta questão. Por questão de moralidade, por tudo que eu disse, porque o decreto-lei não foi recepcionado pela Constituição. Tem um acórdão que eu citei aqui da Câmara Superior, é o 4456 de fevereiro de 2003, onde o conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior decidiu que, na vigência da sistemática legal de correção monetária, a correção do indébito tributário há de ser plena, mediante a aplicação dos índices representativos da real perda de valor da moeda, não se admitindo a adoção de índices inferiores e expurgados, sob pena de afronta ao princípio da moralidade e de se permitir enriquecimento ilícito do Estado. Diante de tudo isso, a minha conclusão nesse ponto, eu fiz algumas observações aqui. No item 41, disse: tecidas considerações acerca dos expurgos cristalizados pelas remonsadas jurisprudência administrativa e judiciária, convém asseverar que, a partir de 1º de janeiro de 96, por força do artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.250 de 95, a restituição ou compensação de créditos tributários deve ser acrescida da taxa Selic. E aí o próprio STJ já decidiu a respeito disso. Eu cito aqui um recurso especial do STJ, do ministro Luiz Fux, e por fim, ou seja, assim como os índices de 40, 72, relativos respectivamente aos meses de janeiro e fevereiro de 89, março, abril e maio de 90, fevereiro de 91, a taxa Selic também conta com amplo respaldo para sua aplicação ao caso concreto, motivo pelo qual será juntamente com estes índices definido. Aqui eu quero fazer uma ressalva na minha conclusão, apesar de esse Conselho já ter rejeitado a famosa norma de execução conjunta COSIT-COSAR 8 de 97, ela ainda é usada para correção de valores muito antigos, como é o caso dessa contribuição. Portanto, nesse caso, como o pedido não foi feito na área de justiça, no âmbito judiciário, e sim no âmbito administrativo, entendeu que a administração vai usar os seus atos normativos interiores, que é o caso da norma de execução conjunta COSIT e COSAR. Portanto, a minha conclusão é a seguinte: afastada a preliminar de prescrição e afirmada a possibilidade de conhecimento da matéria por este órgão, do que sobrevém a aplicação da inconstitucionalidade originária do decreto-lei, já reconhecida pelo STF, resta a este colegiado dar provimento parcial ao recurso do contribuinte, para fim de deferir a restituição dos valores recolhidos indevidamente, com a devida atualização monetária, incluindo-se, pois, na norma de execução conjunta COSIT-COSAR 8 de 97, apenas os expurgos inflacionários de janeiro de 89, fevereiro de 89, março de 90, abril de 90 e maio de 90, fevereiro de 91, pacificados no seio da jurisprudência. Devendo ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 96, a taxa de referência ao Selic, cujo valor final a ser restituído deverá ser aferido pela unidade da Secretaria da Receita Federal com competência jurisdicional para efetivar a restituição. Esse último parágrafo eu quero deixar claro o seguinte, porque como são recolhimentos antigos, foram certificados em microfichas, provavelmente a Receita Federal vai ter que tomar procedimentos internos para certificar novamente esses valores, aferir valores e ver qual é o valor efetivo que deve ser corrigido. Por isso eu disse que a unidade da Receita Federal deve aferir os valores e por isso eu não dei provimento total. Dei provimento parcial para esclarecer esses pontos e para, ao final, a própria Receita Federal verificar qual o valor a ser restituído. Esse é meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Alguma observação? Sim, por favor, Marcelo. Doutor Ari, primoroso seu voto. Primoroso. Eu
eu só queria fazer um comentário. Eu acho que a Semiramis caiu, né? Doutora Semiramis? Mas ela está desligada. Não, ela não caiu, ela está com sinal. Doutora Semiramis? Ih, rapaz, o pior é que eu não reparei desde quando ela caiu. Esse é o problema. Mas acho que não caiu. Não, ela tá verdinho, ela caiu. Na hora que o Ari estava explicando o dispositivo dele. Por que ele estava dando parcial provimento e lendo a redação do dispositivo. Ué, mas o sinal dela tá verde? Como é que ela caiu? Estava aí, porque eu achei que se fosse só o vídeo que tivesse desativado. Eu também aqui, eu vi. Eu não sei, eu só não vou falar enquanto ela, né? Sim. Doutora Semiramis, eu vou retirá-lo, então. Tá bom. Doutora Semiramis? Não tem problema nenhum. Eu repito, não tem problema. Ela não mandou recado nem nada. Vou tentar ligar para ela. Você está sem som, Marcelo. Você está sem som. Voltei? Voltou. Seja bem-vindo de novo. Não veio até o final do voto? O que você perdeu, Semiramis? Eu escutei todo o voto do doutor Ari, viu? Eu parei na hora que o Marcelo começou a fazer comentários, provavelmente em relação ao repetitivo da STJ com os índices, né? Esse é o único comentário que eu tenho. Não, mas eu parei de fazer o comentário. O único comentário que eu ia colocar, o Ari, o voto está primoroso, mas eu acho que a gente precisa colocar o repetitivo do STJ que se remete àquele manual da Justiça Federal, entendeu? Que ele traz os índices, inclusive de juros. Eu acho até, eu já fiz tanto voto nesse sentido, que eu acho que esses percentuais aqui batem. Esses percentuais nem todos, a maioria batem. A maioria bate. E também tem uma diferença de período às vezes, mas não é igual. Não sei se é melhor ou pior, mas o repetitivo a gente está até vinculado, né? Então, eu acho que eu só levantaria esse ponto, Ari. Eu ia te recomendar ajustar, porque é um repetitivo e a gente está vinculado a ele. Sim, eu concordo. Eu só não pus ele aí justamente porque esse texto é a jurisprudência do CARF. O CARF, em muitos acórdãos que eu pesquisei, não sei quantos, eu uso exatamente esses índices. Mas eu concordo com você, também concordo com a turma,
e também por justiça, eu acho que deve ser usado repetitivo. Deixa eu só perguntar para o Marcelo e para a Samir, como eles conhecem esse repetitivo. Esse repetitivo ele se aplica para todos os contribuintes ou só para quem ingressou no judiciário? Para todos, inclusive ele pode ser aplicado para qualquer decisão que tenha transitado em julgado, que os índices são diferentes. É aquela história que ele fala que, como é matéria de ordem pública, né, e é uma classificação de correção... Ainda que ele tenha só entrado no administrativo, sem ter ingressado no judiciário. Isso, exato. Eu concordo porque com tinha essa controvérsia mesmo, quais eram os índices, era da Receita ou era da Justiça, né? Tinha sempre essa questão. Eu não sei se do STJ dá mais ou menos valor, mas a questão é que veio e pacificou quais são os índices. E ele, na emenda, ele fala período por período, né? De tal a tal é o índice tal, e alguns batem com a Receita, outros não. Claro, a Selic tudo bate, né? Mas anterior a Selic. E é interessante que no corpo, na emenda, o ministro ainda diz o seguinte, ainda que o cara não tenha pedido. Tem que dar, ainda que ele não tenha pedido. Sim, é a questão da moralidade, né? Então, a minha dúvida foi justo essa, por isso que eu disse que é um caso sui generis, por isso que eu pedi ajuda da turma, obrigado a todos. Eu fiquei nessa dúvida por conta do pedido não ter sido feito na origem, lá em 99, nunca ele passou pelo judiciário. Ele sempre foi analisado em fase administrativa. Por isso eu entendi que ia se usar atos normativos administrativos. Mas eu concordo com vocês, eu vou alterar a conclusão para que conste o repetitivo do STJ, inclusive para que se faça justiça à recorrente que está esperando há mais de 18 anos a solução desse caso. Eu vou alterar a conclusão para que se aplique o repetitivo do STJ e vou reproduzir ele. Obrigado, Marcelo, e obrigado, doutora Seni. Eu acato essa sugestão. Portanto, presidente, o meu voto fica alterado apenas na aplicação. Eu vou retirar esses índices e vou colocar o repetitivo do STJ. Ok. E fica provimento parcial ainda? Eu entendo que é provimento parcial, porque a Receita Federal vai ter que aferir valores, vai ter que verificar se existem débitos a serem compensados de ofício, procedimentos administrativos internos. Eu mantenho o provimento parcial e só altero na parte dos índices que eu vou colocar o repetitivo do STJ. É o meu voto. Obrigada, doutora Ari. Podemos passar a votação? Doutor Marcelo? Doutor José Adão, seja bem-vindo. Obrigado. Que você seja muito feliz aqui conosco. Sua excelente fama o precede. Todos falam. Não, isso aí é só. Falam muito bem. Falam muito bem do senhor. E o senhor tenho certeza que o senhor vai agregar muito conhecimento à nossa turma. Que Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida. E seja muito bem-vindo. Tenha a nossa inteira confiança e amizade. Obrigado. De nada. Doutor Ari, o voto está primoroso, parabéns, acompanho o relator. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio? Como relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Bem-vindo, José Adão. Não tenho palavras tão bonitas quanto a do Marcelo para dizer, mas o sentimento é o mesmo. E parabéns pelo voto, Ari, está muito bom mesmo e acompanho. Obrigado. Doutor Zadão também adota as palavras dos demais, eles dão as boas-vindas e que seja muito, muito feliz a sua estada aqui conosco. Obrigado. Eu tenho certeza que vou aprender muito, que esse foi mais um intuito de voltar a participar do CAF para aprender, porque na primeira experiência no CAF eu aprendi bastante. E nessa segunda não será diferente. Com relação ao meu voto, com relação à competência, eu acompanho o relator, e com relação aos dois assuntos, que é a prescrição e a atualização monetária, eu entendo que aqui deve se aplicar o artigo 62, parágrafo 2º do CARF. Então, ele vai mudar o voto dele, então já vai aplicando 62 quanto à atualização monetária.
E quanto à prescrição, eu estou aplicando a tese do 5+5, eu entendo que estão prescritos os débitos decorrentes dos fatos geradores ocorridos até 29/6/89. Então, provimento parcial. Ok, obrigada, doutor Josadão. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutor Breno? Eu acompanho o brilhante voto do relator, presidente. Faço também as palavras do Marcelo, as boas-vindas ao José Adão, e também não posso deixar de passar em branco, né, congratular o Marcelo aí na primeira sessão, agora que a gente volta de sua mais alta condecoração, o CAF, mais que merecido, né? Eu acho que eu posso falar com aí mais de 3 anos de CAF que o Marcelo, as pessoas mais competentes, mais comprometidas com o serviço público que eu já conheci, de um nível de diligência que foge realmente aquilo que se tem como base. Então, acho que nada mais que justo o serviço público reconhecer o altíssimo nível de competência e comprometimento que ele tem, além de ser uma pessoa fantástica que preza muito pela união da nossa turma, que, José Adão, você pode ter certeza que você está entrando na melhor turma do CARF, isso daí eu te asseguro. Eu fiquei sabendo disso antes de chegar a se conhecer. Me disseram colegas meus antigos do CARF que vocês são a melhor turma do CARF. Então, doutor Guilherme, parabéns pela brilhante sustentação. Acompanhado, doutor presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Eu também acompanho o relator. Então, a conclusão, nós estamos no item 9. Por unanimidade de votos, com exceção do item da decadência. É isso, doutor Zadão? Da prescrição, né, de fato. O senhor entende que houve prescrição para os fatos ocorridos até 29/6/89. Ele aplicou 5+5. Exatamente. Ok. Então, a conclusão é por dar provimento parcial, isso, o item 09. Com isso, concluímos a votação desse item e agradeço aqui a participação e parabenizo o patrono, doutor Guilherme. Muito obrigada. Parabéns, doutor, pela sua defesa, foi brilhante. Eu quero, presidente, pedir licença para acompanhar os cumprimentos ao doutor José Adão e ao nosso honorável doutor Marcelo. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado, meus colegas, meus queridos amigos. Um beijo para todos. Agradeço a todos, tenham todos um bom dia. Obrigada, doutor Guilherme. Bom dia. Obrigado, doutor. Obrigado. Bom dia, doutor. Ok. Agora a gente volta para a ordem normal. Já estou com a pasta T. E nós vamos para o item 1, certo, Salvador? Ok, eu vou anunciar aqui então. Nós vamos passar O item 1 e 2, tá? A 1 e 2 conjunto? Tá. Nós vamos passar agora ao julgamento dos itens 1 e 2 da pauta, cuja recorrente é Roupa e Recursos Humanos S.A. e o relator é o doutor Salvador. Doutor Salvador, por favor. Bom dia. Só para esclarecer, os dois processos são iguais. Deixa eu só ver aqui o número. O final 2012-03, ele é COFINS, e o final 2012-28 é PIS. Mas a matéria é a mesma, então podemos julgar em conjunto, tá? Qual que a gente abre, doutor Salvador? Pode abrir o 2012-03, que é o de COFINS. Obrigada. É o número 1 da pauta. O Marcelo, se ele quiser, ele pode abrir o item 2. Presidente, Salvador, desculpa, surgiu uma emergência aqui. Posso 2 minutinhos para resolver aqui? Desculpa, presidente.
Desculpa, presidente. Perdão. Não tem problema não. Podemos retomar? Então, nós retomamos aqui o julgamento dos itens 1 e 2 da pauta, cuja recorrente é ROP Recursos Humanos S.A., de relatoria do Dr. Salvador. Dr. Salvador, por favor. Está sem voz, Dr. Salvador, sem microfone. Obrigado. Eu vou relatar e dar o meu voto no item 1 da pauta, que é o final 2012-303, que trata de COFINS. O número 2 da pauta é o mesmo processo, o mesmo assunto, a mesma conclusão, só que ele trata de PIS, do mesmo período, tá? Então eu vou ler o relatório e o voto do item 1. Esse aqui, o item 1, ele é um PERDCOMP para compensar um suposto crédito de pagamento indevido de COFINS para o período de apuração de junho de 2011. A contribuinte alega que ela fez, depois que ela fez a DCTF, recolheu o DARF, ela fez uma auditoria interna e ela verificou que ela tinha declarado mais do que ela devia e pago mais do que ela devia, então ela reconheceu ali um crédito de fruto de um pagamento indevido e fez a declaração de compensação. Bom, o despacho decisório foi aquele despacho padrão eletrônico em que identificou o DARF, mas o DARF estava alocado para pagamentos e débitos da contribuinte, não restando crédito, né, saldo de crédito para compensação. A recorrente, então, ela apresentou uma manifestação de conformidade e ela repetiu isso no recurso, mas na manifestação ela alega que ela é uma prestadora de serviços de recursos humanos e que mais de 90% dos seus clientes são órgãos públicos e por isso ela estaria sujeita à retenção na fonte da COFINS. E quando ela foi fazer a declaração dela e o recolhimento de COFINS, ela não considerou várias das retenções, então haveria o crédito dela, tá? Veio então a DRJ e disse que havia uma falta de demonstração desse crédito, havia apenas alegações, né? Não trouxe nenhum documento comprobatório, então, diante dessa falta de liquidez e certeza e dessa falta deste cumprimento desse dever, né, desse ônus de apresentar documentos para a prova do crédito, foi negado o provimento à manifestação de conformidade e mantido o despacho decisório. O recurso voluntário dele se repete nos argumentos, mas ele traz alguns documentos. Ele traz uma ficha que está um pouco ilegível, é um print da tela das notas fiscais eletrônicas de serviço que ela emitiu no mês, que não dá para ler mais ou menos o faturamento dela, está um pouco ilegível. Ela traz também um resumo, uma planilha
de qual foi o faturamento que estava alocado aos clientes, órgão público, né, ou sociedade de economia mista, ou autarquia, enfim, que ele estaria então sujeita à retenção na fonte, e ele traz uma planilha também, resumo, com as contas contábeis, só do total, de várias rubricas de crédito de insumo, que tem ali pedágio, tem cesta básica, assistência médica, tem energia elétrica, tem outras despesas que dariam crédito, mas enfim. Não traz nada conciliado, não traz nada demonstrado de acordo com o próprio livro contábil e com o próprio DACOM, e também não demonstra qual que é exatamente a atividade dela para saber o que é insumo e o que não é. Se for, por exemplo, uma prestação de serviços de locação de faxina, né, de limpeza, a cesta básica, o vale transporte, o vale alimentação poderia entrar, mas não como insumo, mas naquele inciso 11, se eu não me engano, não, inciso 10 do artigo 3º. Então as rubricas são diferentes, e esse trabalho não foi feito pelo contribuinte. Então eu fiquei até na dúvida em relação, ele traz uma listagem, que ele fala, 90% do meu faturamento é para órgão público, né? Então só por isso eu já consigo demonstrar o meu crédito. Eu entendi que não, tá? Então eu vou até ler aqui o meu voto. Eu mantenho a decisão da RJ no sentido de que não há prova da liquidez de certeza, não há conciliação, e eu nego o provimento, mas só vou ler aqui as minhas razões. Então eu estou no voto na página 3. De acordo com a CTF original, declarada em junho, para o mês de junho, né, de 2011, ele declarou um valor de 2.003.000 como montante de COFINS devido no mês, e pagou esse valor por meio de DARF. O DARF foi, inclusive, localizado pela Receita Federal, quanto a isso não tem dúvidas. A recorrente afirma que, após a revisão de sua escrita, apurou que o montante devido de COFINS seria de 1.679.000, abrindo-se, então, um valor de 323.000 de crédito, por recolhimento maior. Tá? Eu vim aqui, ele traz essa folha A4, isso aqui é um print de uma apuração que ele fez, tá? Então a apuração, o faturamento dele, segundo ele, né, ele não trouxe livro contábil, não trouxe nada, mas segundo ele, o faturamento dele foi esse, e o montante de COFINS devido no mês seria 2.934.000, né? O montante de retenções que ele tem, apesar de ele não ter trazido DIF ou alguma coisa assim, seria de 934.000. Então, sobraria para ele pagar ainda 2.050.000, que é superior ao que ele declarou e pagou. Ou seja, onde que está a divergência do que ele disse que tem crédito maior? Nos insumos, que são esses 370.000 aqui. E ele não traz nenhuma prova dos insumos. Por que é insumo? Nenhuma dessas provas socorrem os argumentos da recorrente. Não há apresentação da apuração da contribuição, com documentos contábeis considerados com o DACOM, a fim de demonstrar o quanto de tributo devia no mês. A planilha com os números das contas contábeis de insumos apresenta apenas os totais, ali incluindo diversas rubricas que não são insumos, como pedágio, assistência médica e cesta básica. Não há uma indicação de quais bens e serviços foram considerados insumos de sua prestação de serviços. Não há uma descrição da atividade para a fim de verificar a essencialidade de um serviço de manutenção, por exemplo. Manutenção do quê? Atividade e prestação de serviço de recursos humanos. Trata-se de locação de mão de obra? Qual setor? Então, nada disso é explicado pela contribuinte, tá? Aí eu trago aqui a jurisprudência sobre liquidez e certeza, do ônus da prova ser do contribuinte em processos de ressarcimento, restituição e de compensação, e eu nego o provimento a recurso voluntário por falta de liquidez e certeza. Os dois, tá? Mesma conclusão. Isso. Muito obrigado, doutor Salvador. Algum comentário? Podemos passar a votação dos itens 1 e 2? Doutor Ari, por favor. Com o relator, sem dúvida. Parabéns, Salvador. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor José Adão. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão dos itens 1 e 2 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar, doutor Salvador, para o item 3? Deixa eu dar uma olhada nele aqui. O item 3 é a recorrente Socoterm Brasil S.A. O relator continua o doutor Salvador. Doutor Salvador, por favor.
Esse aqui, ele é fruto das lições do meu mestre Ari Vendramini, que me ensinou que os processos de crédito, de Perdicomp, restituição, o litígio é a discussão do crédito, né? Então, é sobre isso que deve ser tratada o rito do PAF, né? Então, aqui nós temos um Perdicomp transmitido para declarar a compensação de crédito de COFINS do mês de agosto de 2004, por um recolhimento maior na monta de R$117 mil. O despacho decisório, a compensação não foi homologada por conta daquele pagamento alocado, né, para a quitação dos débitos do contribuinte, não restando saldo de crédito. E aqui eu adoto, então, o relatório da RJ, que esclarece bem a discussão, né. Ele fala assim, ó: a Delegacia da Receita Federal de Origem emitiu o despacho decisório eletrônico de não homologação de compensação, tendo em vista que o pagamento apontado como origem do crédito estaria integralmente utilizado na quitação do débito ao contribuinte. Esse aqui eu acho que é aquele que teve uma diligência, deixa eu ver. Não é não. Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade nos seguintes termos. Então ele fala que ele fez uma revisão, né, dos seus débitos de PIS e COFINS e verificou que tinha recolhido a maior das receitas de vendas oriundas de contrato de longo prazo, assinado anteriormente a 31 de 2003. Só um instantinho. Só um instantinho que a minha pasta T fechou aqui, né? E eu consegui reabri-la. Você pode me dizer de novo? Eu aqui não estou localizando. O Socoterm é o final 2009 e 21. Conseguiu abrir, Marcelo? Ainda não. Agora eu consegui. Desculpa, turma. Obrigado. Então, assim, só voltando aqui os argumentos do contribuinte, aqui na página 2, no relatório da DRJ, ele fala o seguinte: olha, eu tinha alguns contratos de longo prazo em 2003 e eu recolhi a COFINS pelo regime não cumulativo. Só que em 2003, no COFINS eu estava pelo regime cumulativo, porque a lei entrou em vigor só em 2004, certo? Então, eu recolhi por uma alíquota de 7,60, quando eu deveria ter recolhido por alíquota de 3%. Aí, então, ele apresentou essa manifestação de conformidade explicando isso. A DRJ, ela conferiu os sistemas da Receita Federal, ela identificou a veracidade da alegação, e aí ele fala assim, ó... Cadê? Aí, vindo os autos para esta unidade, né, da DRJ, foi emitido um despacho determinando a diligência, então, convertendo o julgamento em diligência, retornando o processo à autoridade jurisdicionante, para que ela se manifestasse acerca da liquidez e certeza do direito creditório oposto contra a falência nacional. Em cumprimento à diligência, foi emitido o termo de constatação anexo, pelas 95 a 105, no qual a autoridade fiscal, com relação especificamente ao processo militar, manifestou-se no seguinte sentido: por meio do quadro demonstrativo denominado anexo B, junto a este termo, observa-se que o valor dos créditos pleiteados em compensação pelo contribuinte tem origem em recolhimento maior por DARF no valor de R$124 mil. Observa-se também que o valor do referido crédito, apesar de legítimo até o limite reconhecido, foi objeto das seguintes declarações de compensação, incluindo-se as duas acima, que uma delas é a presente, tá? Totalizando o valor de R$429 mil, ou seja, ele fez várias compensações usando o mesmo crédito. Então, ele tinha o crédito de 124 mil,
reconhecido em diligência pela Secretaria da Fazenda Nacional, da Receita Federal, mas ele disse que esse mesmo crédito, esse mesmo dado estava alocado estava vinculado a vários PEDECOMPs que totalizavam um montante de crédito de R$492 mil. E aí ele vem e diz o seguinte, em resumo, posso até tentar ler depois para relembrar, mas em resumo ele fala o seguinte: é verdade, eu fiz várias compensações, mas foi um erro. Eu fiz por equívoco essas outras compensações. Então, como já foram homologadas aquelas compensações até o limite do crédito de 124 mil, essa aqui é um excesso. Essa compensação que nós estamos tratando aqui agora, ela não deveria nem existir, eu apresentei por equívoco. Então, eu peço que, de ofício, a DRJ cancele essa PERDCOMP. Compreenderam o argumento? Então, ele vem e fala assim, informamos que houve uma revisão de valores de PIS e COFINS no calendário de 2004. Numa primeira apuração, deixou-se de fazer as devidas considerações sobre as receitas do contrato e tal. Entretanto, tal revisão ficou incompleta, uma vez que, na época, retificou-se as DACONs correspondentes, porém, restaram questão inerentes aos pagamentos e compensações. Em 2008, recebemos diversas intimações de cobrança de eventuais diferenças de impostos. Neste momento, constatamos diversas irregularidades, tais como revisão de PERDCOMP não efetuadas, retificações de dados de cumulativo para não cumulativo e vice-versa, não realizadas, entre outras. Nesta época, efetuamos uma nova revisão e tentamos regularizar a situação devido à impossibilidade de retificação do DARF ou de PERDCOMPs, alocamos pagamentos de compensações para a melhor forma possível. Essa alocação resultou em meses com valor a pagar e meses com valores a compensar. Mesmo assim, em alguns casos, seria necessária a retificação de PERDCOMP para restar a situação regularizada, mas isso não foi possível, conforme mencionamos. Na tentativa de dar amparo aos valores pagos e compensados, de forma a liquidar eventuais débitos, e considerando a impossibilidade de retificações de DARF ou de PERDCOMPs, acabamos, em algum caso, constituindo PERDCOMPs desnecessárias, e esta é uma delas. Então, ele vem aqui, a DECOMP número tal, transmitida em 15 de 2004, com o valor principal compensado de 105 mil, deveria ter sido retificado para tal, e ele está explicando. Assim, após a realização da diligência, a contribuinte apresentou a manifestação sobre o termo de constatação fiscal para requerer o cancelamento da presente PERDCOMP por ter sido transmitida por equívoco. A DRJ falou que não tinha competência para isso, ela falou que a DECOMP não é competência da DRJ, mas ela conheceu do recurso da manifestação, né? Ela julgou improcedente a manifestação de conformidade. No recurso voluntário, a recorrente mantém os mesmos argumentos, pede de novo o cancelamento de ofício desta PERDCOMP, inclusive chama a verdade material em sua defesa, porque a manutenção dessa PERDCOMP ensejaria a sua não homologação, né? Ensejaria a manutenção de um débito confessado, um débito inexistente, enfim, ele pleiteia esse cancelamento. Então, não há controvérsia ou discussão sobre o crédito, discute-se apenas a possibilidade de cancelamento da DECOMP em virtude de seu erro de ter transmitido uma DECOMP desnecessária. Tudo bem? Posso passar para o voto? Pode sim. Tá. Então, eu já vou para o final aqui, final da página 6. Em processo de PERDCOMP, somente a discussão sobre o crédito e a não homologação da compensação ou indeferimento do ressarcimento será submetida ao rito do PAF, conforme o decreto 7235/72, por meio de manifestação de conformidade. O cancelamento de PERDCOMP não é matéria de competência do CARF e não segue o rito do PAF. A manifestação de conformidade apresentada para discutir o indeferimento de pedido de ressarcimento ou a não homologação da compensação tem por escopo discutir o crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento do PAF. Aqui eu coloco uma IN, a IN 1717/2017, que fala exatamente isso. E isso é extraído do próprio artigo 74, parágrafo 9º da Lei 9.430 de 96, que diz que é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de conformidade contra a não homologação da compensação. Portanto, no caso concreto, não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em vista que não há discussão sobre a anistia do crédito. Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Ok, muito obrigado, Dr. Salvador.
Alguma observação? Podemos votar? Então, nós vamos passar a votação do item 3. Doutor Ari? Quero agradecer o elogio, doutor Salvador. Você quer me considerar um mestre, eu considero ele um bom aluno, realmente. Esses casos estão ficando recorrentes no CARF. Eu acho que é uma discussão mera de cobrança de débito. Ele errou, ficou um débito a ser cobrado, ele está discutindo. Concordo plenamente com o doutor Salvador e estou com o relator. Muito obrigada, doutor Ari. Doutor Marcelo? O relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Josadão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão aqui é por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. Com isso, encerramos o julgamento do item 3 e passamos agora ao item 4, cuja relatoria também é do doutor Salvador e a recorrente é Metalúrgica Schiffer S.A. Doutor Salvador, por favor. Sim. Esse aqui foi um caso que eu bati um pouco a cabeça para pensar e refletir, tive que voltar várias vezes no processo para ler vários detalhes, porque o contribuinte ele traz uma alegação que gera uma confusão, e inclusive se escudando numa suposta decisão judicial que ele não recebeu. Tá? Ele entrou com um mandado de segurança, pleiteando a possibilidade de escriturar créditos sobre, ele pediu mesmo, tá? Isso está no mandado de segurança dele, sobre produtos não tributados, sobre insumos, né? Produtos intermediários, material de embalagem e qualquer insumo que ele alega no mandado de segurança que insumo para fins de IPI deve ser amplo, com base no princípio do valor agregado, da longevidade, que não pode ter exceções. Então ele pede judicialmente que tudo que ele tenha de custo no seu processo produtivo, não só aquilo que fisicamente se desgasta, não só aquilo nos termos do parecer normativo 6579, qualquer coisa que ele gaste e que ele use no processo produtivo, inclusive energia elétrica ou outros produtos não tributados, que ele tenha direito à escrituração. Ele pede isso, tá? Então, eu vou aqui tentar resumir, para não cansar os colegas. Então, aqui tem um auto de infração, lavrado para constituir crédito de IPI em razão de glosas de créditos realizado na escrita do contribuinte, referido ao período de 31 de março de 2005 a 31 de 8 de 2005. O que aconteceu aqui? Ele entrou com um mandado de segurança pedindo todas essas coisas e ele obteve êxito no mandado de segurança, mas ele não obteve total, foi um parcial provimento. Qual foi o parcial provimento? Que ele pudesse escriturar créditos de tributo de produto isento e com alíquota zero. Tá? Aquilo tudo mais amplo que ele pediu, inclusive os não tributados, ele não ganhou. Foi parcial provimento. Isso transitou em julgado em 18 de 3 de 2004. Ó, tá vendo? 18 de 3 de 2004. Então, a partir desse trânsito em julgado, ele começou a fazer o crédito na escrita. O período que nós estamos considerando aqui, março de 2005 a agosto de 2005, já é um período posterior ao trânsito em julgado, que ele já fazia isso na escrita contábil. Tá? Escriturando crédito não só de produto isento, não só de produto com alíquota zero, mas também de produtos não tributados, inclusive de energia elétrica. Tá bom? Então ele vem assim, ó. Para os períodos posteriores, estou aqui na página 2, tá? Assim, para os períodos posteriores ao trânsito julgado, como no caso que ela se cuida, a contribuinte apurou os créditos na escrita para abater o tributo devido na sistemática não cumulativa do IPI. No processo administrativo número tal, final 2029, foi instaurado para verificar a regularidade dos créditos, foi proferido o despacho decisório número tal, que serviu de base para o presente auto de infração. Esse processo administrativo ele cuidou de todo o período, inclusive o período anterior ao trânsito em julgado, em que ele teve que fazer ali, verificar ressarcimento, né, compensação, porque aí ele pediu para devolver o tributo pago. E incluiu também o período não transitado em julgado, que aí provocou então esse auto de infração que nós estamos tratando agora, para o período posterior ao trânsito em julgado. Tá?
Ao analisar a decisão transitada em julgado, a fiscalização compreendeu que não houve manifestação judicial sobre o conceito de insumo. Com isso, aplicou os conceitos de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem nos termos do artigo 161 do regulamento de 2002 e do parecer normativo 65 de 79, para admitir o crédito de IPI sobre insumos que são consumidos no processo de industrialização, mesmo não integrando o produto final. Este critério do parecer 65, acho que é conhecido da turma, acho que eu posso pular os argumentos aqui da fiscalização, né? Então, com base nessa premissa, ele realizou as seguintes glosas: energia elétrica, crédito na compra de gás e oxigênio e a alíquota aplicável. O que aconteceu aqui? A decisão judicial disse o seguinte: olha, tem produtos isentos e produtos com alíquota zero que você vai poder escriturar crédito. Em relação aos insumos submetidos à alíquota zero, qual é a alíquota que você vai utilizar para a apuração do seu crédito? Aí a decisão judicial fala o seguinte: você vai utilizar, contribuinte, a alíquota da sua saída. Você com esses vai ter uma alíquota, vai ser tributado. Esta alíquota você vai aplicar como crédito desses insumos. O que a fiscalização detectou? A fiscalização detectou que vários produtos que ela industrializou e que ela dava saída estavam também submetidos à alíquota zero. Ou seja, se o produto que ela dá saída também está sujeito à alíquota zero, o insumo também não vai ter crédito, porque a alíquota é zero. Tá? Só que o que o contribuinte fez? Ele pegou uma média de todas as suas saídas, encontrou uma alíquota média e escriturou um crédito por essa média. Incluindo aí, então ele tinha alíquota de 10%, de 15%, de 0% e de 5%. Fez uma média e escriturou um crédito por essa média. E isso não foi o que a decisão judicial deu para ele. A decisão judicial deu a alíquota que você aplica é a alíquota do produto que você deu saída. Tá? E também correção monetária aqui. Ele quer aplicar nos créditos estruturais a correção monetária pela taxa Selic. Então ele apresentou aqui a manifestação de conformidade dele, quer dizer, a impugnação, dizendo que ele estava abraçado ou respaldado por uma decisão judicial que dava crédito de tudo para ele, inclusive de energia elétrica, inclusive de tributo de produtos não tributados, né, ENT, e a fiscalização estava descumprindo a decisão judicial. E ele cita até um trecho da petição inicial dele, ele fala assim, o fiscal diz que a energia elétrica não estava incluída no processo, mas estava sim porque consta na minha petição inicial, está lá ele cola, eu fui ler e a verdade consta, ele argumentando essa questão da energia elétrica, que isso também deveria dar crédito de IPI, mesmo que seja não tributado. Aí ele pede para dar crédito de tudo do que é não tributado. Tudo bem, ele pediu isso, fazia parte da demanda. Mas o juiz, tanto na primeira instância, na primeira instância foi negado, né? Quanto no acórdão, que transitou em julgado, foi dado parcial provimento. Ou seja, não foi dado o direito de escriturar crédito para produtos não tributados, inclusive aqueles que estejam na TIP como NT. Foi dado o crédito apenas para insumos, né, produtos intermediários ou material de embalagem ou outros insumos que fossem com alíquota zero ou isentos. Tá? Então, por isso que foi parcial provimento. Aqui ele traz uns argumentos, né, falta de interesse de agir, ele traz uma prejudicial de mérito dizendo que a fiscalização não pode fazer essa glosa, porque ele está protegido pela decisão judicial, enfim, tem vários argumentos aqui, tá? Mas, em síntese, os argumentos dele são esses que eu acabei de expressar para vocês. Ele diz que a decisão judicial ampara o seu acreditamento, tá? Ele afirma aqui que o gás e o oxigênio que ele usa, ele usa para solda, né? Ele argumenta que o gás e o oxigênio ele é utilizado na solda dos produtos que ele industrializa, ele é uma metalúrgica, né? Então, mesmo pelo critério do parecer 65, ele diz que esse oxigênio e esse gás daria direito a crédito a ele, porque ele se consumiu ali no processo produtivo por contato direto com o produto produzido. Bom, enfim, esse é o relatório, tá? A decisão da DRJ manteve o auto de infração, julgou a impugnação improcedente, tá? E eu queria saber se eu posso passar o mérito aqui. Marcelo está meio franzinho na testa, tem alguma dúvida, Marcelo? Não? Tá, então eu vou ao mérito aqui, tá? Página 5.
Eu vou ler um pouco porque o caso é bem complexo, tá? Assim, eu tenho medo de deixar passar algum detalhe e eu não queria correr esse risco de tomar algum embargo depois, enfim, alguma coisa assim. Então eu vou dar uma lida, apesar de tentar ser mais resumido, mas eu vou ter que ler um pouco, tá? Conforme relato acima, eu estou aqui na página 5, a controvérsia se prende à análise dos créditos de TI apurados na escrita da recorrente sobre insumos não tributados, isentos e tributados com alíquota zero. Alguns desses créditos foram glosados pela fiscalização diante de sua não adequação ao parecer normativo 65 de 79. O direito da recorrente pela escrituração desses créditos decorre de trânsito julgado de uma decisão judicial favorável ao seu pleito no bojo do Tribunal de Segurança número tal, que tramitou na 2ª Vara da Justiça Federal de Ponta Grossa, no Paraná. Assim, para o deslinde da causa, convém destacar as premissas da fiscalização, o pedido da recorrente e o conteúdo decisório que transitou em julgado para fim de obediência à acusa julgada. Tá? Então, eu vou seguir esses 3 passos: a premissa da fiscalização, o pedido do contribuinte e o que o juiz deu para ele, para a gente saber o que pode ser escriturado como crédito ou não. Ao analisar o acordo transitado em julgado, aqui, premissas da fiscalização. Ao analisar o acordo transitado em julgado, proferido pelo TRF4, da 4ª região, né, proferido no processo judicial em referência, a fiscalização não detectou o conceito ou o critério para determinar o que se entende por insumo para fins de crédito de IPI, assumindo com isso que o conceito de insumo deveria ser previsto na legislação, conforme explicitado pelo parecer normativo 65/79. Esse foi o critério da fiscalização, tá? Aquele conceito do parecer 65/79 são o produto intermediário, a matéria-prima, que pode ser aquele que não se integra ao produto, né, que ele não se transforma no produto, mas pode ser um que é consumido por um contato direto, e se desgasta, cria um dano ou um desgaste por esse contato direto, desde que esse produto não esteja escriturado no ativo imobilizado. Então, por isso, a fiscalização auditou os créditos escriturados pela recorrente, permitindo a apuração de créditos sobre aquisição de matéria-prima e produto intermediário isento ou sujeito a alíquota zero, desde que tais produtos não estivessem escriturados no ativo permanente e desde que fossem consumidos. Assim entendido, além do consumo normal, também o desgaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas em decorrência de uma ação, contato físico, direta com o produto em fabricação. Tá? Então, diante dessa concepção, realizou a glosa dos créditos. Gente, a Semília nos parece que sumiu. É verdade, eu nem vi. Obrigada. Obrigada, Ari. Desculpa, Salvador, interromper. Eu não estava vendo, como estou olhando aqui para a tela, eu não vi. Eu estava vendo você levantar a mão, mas não vi, não me dei conta que ela caiu. Também estava lendo. Faz tempo que ela caiu, Ari? Pouco tempo. 2, 3 minutos, não sei precisar. Eu também estava acompanhando a tua leitura e quando eu olhei. Quem que tá com os cachorros? Eu achei que era da Semi. Sou eu, você? É na rua, não sou eu. Não sou eu. Não é no meu apartamento. Bom, você falou que é você. Presidente, quer dar um intervalinho? Para não perder a gravação do que a gente tem até agora? É melhor, né? Já são 10h44. Boa ideia. Vamos dar um intervalo, 5 minutinhos. Marco Antônio, pode interromper a gravação, por favor?